Amém. Graça e paz, queridos. Vai se sentar em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa luz. Aleluia. Glória a Deus. Nossa, hoje eu estou bem chorona, viu, irmãos? Bem emotiva hoje. Porque Deus está aqui. Amém. Aleluia. Como é maravilhoso. Glória. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso, né? Estar aqui na casa do Senhor, vendo todas essas homenagens para as mãezinhas e também, né, a nossa homenagem para Deus. Gratidão por mais uma Santa Ceia. E hoje eu estou bem assim, emocionada. Minha mamãe não está aqui, já tem mais de 30 anos que ela foi para o céu. Mas aí as crianças cantando ali, eu lembrei que o maior presente que nós podemos ganhar dos nossos filhos é aquilo que eles dão com as próprias mãos. Glória a Deus. Aquele primeiro desenhinho, né? Aquele primeiro barquinho, aquela primeira florzinha, aquele cartãozinho que eles começam a escrever, né? Quando eles aprendem a escrever as primeiras letrinhas. Ai, irmãos, não tem presentes, nem ouro nem prata, que vai cumprir aquilo que eles fazem, né, com a vida deles, com aquilo que eles estão aprendendo. Então eu achei muito emocionante, né? E os vídeos deles, porque é algo espontâneo, né? A gente decora para falar, às vezes, é uma palavra bonita, mas a criança, ela é tão assim inocente, ela é tão espontânea, que ela fala mesmo, né? Que nem, eu gosto da minha mamãe porque eu quero comida, porque ela me dá comida, né? O João falando que ela me dá comida, né? Então, irmãos, vocês veem que coisa linda, né? Ele reconhece que a mãe é aquela que supre, aquela que cuida, aquela que está sempre ali do lado. E hoje eu fiquei assim pensando, eu falei, Senhor, é Santa Ceia, mas também é o Dia das Mães. E eu gostaria hoje da nossa mensagem hoje, que Deus colocou no meu coração, que ela vá para o coração das mães, o coração das mães no coração, né, que não somente às vezes tem seus filhos biológicos, mas também tem os seus filhos do coração, aos pais que é mãe, às avós que é mãe, e aos filhos que são mãe porque cuidam dos seus irmãos. Eu quero que essa palavra vá de encontro a todos vocês. Essa palavra não é direcionada somente à mãe em si, né? Mas a todos aqueles que fazem o papel de mãe, cuidando dos seus filhos. Porque, irmãos, é para vocês que Deus incumbiu uma grande missão. E eu quero começar com uma história. Talvez vocês já escutaram, talvez vocês já conhecem, mas eu quero recordar alguns que aqui está. Eu quero trazer uma mensagem para o coração de todos hoje e vou começar a contar essa história. A história de uma mãe e o seu filho. Esse filho, irmãos, quando ele estava completando 16 anos, ele chegou para a mãe e perguntou para a mãe, mãe, quando eu fizer 18 anos, o que a senhora vai me dar de presente? E a mãe sorriu e falou, filho, está muito longe, né? Quando chegar mais perto, a gente vê, né? Aí a gente pensa no que a gente pode dar para você de presente. E o tempo foi passando e quando ele completou 17 anos, já quase perto dos 18, ele teve um mal súbito. E ele foi socorrido, hospitalizado e eles descobriram que aquele jovem, aquele adolescente tinha um sério problema de coração. E estava com risco de vida. E a mãe caiu em prantos, chorando, lamentando, cuidando dele no hospital o tempo todo o tempo estava ali do lado do filho. E até um grande dia, irmãos, que aquele rapazinho, ele recebe um transplante de coração. E de uma pessoa anônima, que ninguém sabia quem era. Uma pessoa que havia sofrido um acidente e através desse acidente, o coração dessa pessoa salva o filho dessa mãe. E quando ele volta para casa, quando ele entra no quarto, sobre a cama tinha uma carta. E todo esse processo que ele passou, ele acabou completando 18 anos dentro do hospital.
no hospital, ele completa 18 anos, ele faz o transplante de coração, ele recupera a saúde, ele volta para casa, e quando ele chega tem uma carta em cima da cama, e quando ele abre a carta, está escrito assim: filho, se você está lendo essa carta, é porque tudo deu certo. Você havia me perguntado o que eu te daria quando você completasse 18 anos. Eu te dei um coração. Sabe, irmãos, a mãe é assim. Se ela pudesse, ela arrancava o coração e dava para o filho. A mãe é aquela que deixa de comer se não tiver para alimentar o filho. Uma mãe é para 10 filhos. 10 filhos não é para uma mãe. Sabe, meus queridos, se a mãe pudesse tirar todos os nãos que nós damos para eles desde que quando eles se entendem por gente, a gente tiraria os nãos e colocaria em todos os lugares que eles caminham plaquinha de sim. Porque muitas vezes nós falamos nãos para eles, mas com o nosso coração apertado, porque sabemos que é o certo. Mas muitas vezes, quando vemos chorar, o coração muitas vezes quer falar sim para eles. A mãe, se pudesse, ela pouparia os filhos de todas as dores, de todo o sofrimento. A mãe pouparia os filhos de frustração. A mãe colocaria um tapete todas as vezes que ele fosse cair, só para ele não se machucar. A mãe, querido, se possível, se colocaria no lugar do filho, para não ver ele sofrendo. Eu já vi muitas mães no leito da enfermidade dizer: Senhor, tira a dor do meu filho, põe em mim, põe essa dor em mim, mas tira dele, Senhor, para que ele não venha sofrer, para que ele não venha chorar, para que ele não continue nessa situação. Sabe, meus queridos, se a gente pudesse, se uma mãe pudesse, ela daria a vida para os seus filhos. E esse é o coração de uma mãe. O coração doador, o coração que muitas vezes nós esquecemos até de nós para poder cuidar deles. E hoje eu quero compartilhar numa data tão especial, onde o nosso Jesus se doou para nós, se entregou na cruz do Calvário, fez um ato tão grande de amor por nós, nos dando a vida. Hoje eu quero fazer algo especial. Eu quero compartilhar a palavra de Deus para você, mãe, para você que é pai e mãe, para você que é avó e mãe, para você que é irmão e mãe, para você que cuida, amém, irmãos, do seu filho, da sua criança. Talvez você deve estar se perguntando aí: mas hoje, pastora, eu sou homem, né? A senhora vai falar de mãe para mim, mas os pais também, irmãos, têm uma missão junto com as mães. Eu vejo o pai que troca fralda, que dá mamadeira, que dá banho. Então você também participa, não é verdade, dessa maternidade, não só da paternidade, mas também da maternidade. E eu agradeço a Deus e tiro o chapéu para os pais que ajudam, as mulheres, as mães nesse papel. Porque antigamente, no passado, os homens eram tão machistas que mal eles seguravam a criança no colo. Verdade. Eu lembro, irmãos, que quando a gente ia dar uma criança para um pai antigo, não sei nem pegar. Não, eles tinham aflição de pegar um bebê, porque eles tinham medo de derrubar, eles não tinham jeito. E com essa desculpa, a criança crescia e o pai não pegava no colo. O pai trabalhava, dava tudo que a criança precisava, mas mantendo uma distância. Muitas crianças cresceram assim, porque o pai foi, depois que começou a crescer, aí o pai não pegava mesmo. Aí o pai não colocava no colo mesmo, porque aí a criança já estava maior e aí ele não pegava. Mas hoje eu vejo pais, desde que os bebês chegam em casa, os pais já estão ali compartilhando da maternidade junto com as mães. Já ajudando a dar banho, a dar mamadeira, a mãe dorme enquanto ele cuida, a mãe cuida enquanto ele dorme, e isso é muito maravilhoso, irmãos. Ser pai e mãe é participação.
Amém? É participação em tudo. Não só para fazer e gerar, mas também para cuidar. Amém? Que é uma grande tarefa. E eu quero deixar aqui para início Filipenses capítulo 1. Eu quero deixar o versículo 3 e o versículo 4. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Aleluia. Vou falar um pouquinho, irmãos. Sabe? Esse sentimento, né? Esse sentimento que ronda o coração das mães. Principalmente nesse momento, meus queridos, em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Amém? Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas. Ah, minhas irmãs e meus irmãos, glória a Deus. Esse é o desejo do meu coração, agradecer a Deus pela vida de todas as mães. E fazer oração por todas. Sabe por quê, meus queridos? Porque a mãe, desde que ela nasce, desde que as mulheres nascem, nós já levamos um sentimento de culpa que nos acompanha e nos segue até o final. Por quê? Eu já escuto dizer, poxa, foi por causa da Eva. Não é? As mulheres já sofrem isso já desde o começo. Tudo que acontece, deixa só, quando chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero conversar é com a Eva. Porque é por causa da Eva, né? Que Adão caiu, que ela caiu, que veio sofrimento no mundo. As mulheres já começam a ser julgadas já desde o início, não é de hoje. Mas eu quero trazer, queridos, uma mensagem que traga alívio para os nossos corações nessa noite. Como mãe, né? Como cuidadora, né, dos seus filhos. Porque a verdadeira maternidade, meus irmãos, é o melhor presente que uma mulher ela pode ter. E esse é o melhor presente que Deus nos deu. Nós não somos mães, né? Porque nós, às vezes você fala que eu quis, porque eu desejei. Não, porque muitas querem e às vezes não podem ter. Então, irmãos, é uma dádiva de Deus. É um presente dado por Deus. Primeira coisa que nós temos que ver, que quando o Senhor nos presenteia com a maternidade, nós temos que entender que nós fomos presenteadas por um presente de Deus, por uma dádiva de Deus. Talvez nunca alguém te disse algo que você talvez precisasse saber. Eu mesma, irmãos, quando eu fui mãe, eu não sabia fazer mingau, não sabia trocar criança. Minha mãe não me ensinou, nunca ninguém me ensinou. Muitas coisas nós estamos aprendendo, não é verdade, no cotidiano e na rotina do dia a dia. Nós não tivemos escola para ser mãe. Quem aqui de vocês fez faculdade para ser mãe? Quem aqui de vocês fez cursinho de maternidade? Ninguém. A maioria aqui não fez isso, meus irmãos. Amém? Sabe? Mas é uma coisa maravilhosa e gratificante ser mãe. Só que ser mãe, meus irmãos, é arrancar energia. É arrancar a energia nossa. Ser mãe, muitas vezes, é se frustrar. Ser mãe, muitas vezes, queridos, sabe, é renunciar, é se negar. Porque maternidade, muitas vezes, nos torna impotente, meus irmãos. E principalmente em várias situações quando nós passamos criando nossos filhos. Tem situações que você vai chegar e você vai ver, poxa, não posso fazer nada. Não pude guardar, não pude proteger, não pude fazer. Quantas vezes esse sentimento vai vir para nós. E ainda, meus queridos, como bônus, muitas vezes, enquanto nós estamos criando nossos filhos, nós vamos ainda viver sabe, sendo julgada por todo mundo. Porque, não sei se vocês aqui conhecem gente dentro dos seus lares. Quando acontece alguma coisa com o filho, de quem é a culpa? É da mulher. É a mãe que não olhou. É a mãe que não educou. É a mãe que não fez o seu papel. É a mãe. Então, além de nós termos esse presente, essa dádiva, além, meus irmãos, aleluia, de termos que investir toda a energia, de termos que colocar no nosso coração, de muitas vezes nos frustrar com a maternidade, ainda sofremos ainda,
quando as pessoas começam ainda a nos julgar. E isso, irmãos, nós vamos viver, e muitos viveram no começo e vivem até hoje. Vocês já viram alguém falar assim, olha, mas é o filho do José? Não, vão dizer é o filho da Maria. Primeiro nome que eles vão falar é o filho, eles vão falar da mãe. Se tiver uma reclamação na escola, se tiver uma reclamação na vizinhança, se tiver uma reclamação no meio da família, eles vão lembrar do filho, da criança, mas primeiramente da mãe. Ah lá, é o filho da Roseli. Olha lá o que ela fez, olha o que ela aprontou. Sabe, queridos, seremos sim, seremos muitas vezes até mesmo julgadas, e muitas vezes não basta somente, meus queridos, sabe, ganhar o neném, fazer o chá de bebê, sabe, receber as visitas, mas também temos que estar preparadas para receber críticas. Nós recebemos muitas críticas, e essas críticas e cobrança muitas vezes nos trazem culpas, e até mesmo desculpa para nós. Sabe, meus queridos, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem a necessidade e aquilo que nós estamos empenhando, meus queridos, para poder ensinar uma criança. Se a criança é boazinha, se é uma criança obediente, glória para aquela mãe. Todo mundo diz assim, tá vendo ali, ó, o João? Ele é filho da Adriana. Olha que bênção. Ele é quietinho, ele é bonzinho, que maravilha. Essa mãe, ela é maravilhosa. Ela sabe educar bem o seu filho, sabe? Mas se por um acaso o nosso filho cisma de fazer birra na casa de um parente, na feira, dentro do mercado, pronto, irmãos, vem a crítica. Tá vendo? Essa mãe não sabe criar. Olha o que o menino está fazendo. Essa mãe não sabe educar. E aí o que acontece? O peso vai para a criança? Não. O peso vai para a mãe. E hoje nós vemos, queridos, que educar os filhos não é tarefa fácil. Hoje nós vemos que educar as crianças, queridos, não é tarefa fácil. Porque as crianças hoje já nascem com opinião própria. As crianças hoje, sabe, queridos, se ela cismar que não vai mamar no peito da mãe, ela não mama. Se ela cismar que não vai beber o leitinho que você está pondo na mamadeira, ela não bebe, ela gospe fora. Os bebês hoje já têm vontade própria. As crianças hoje, irmãos, para poder criar essas crianças de hoje, nós precisamos de muita graça, de muita sabedoria de Deus. Nós precisamos mesmo, irmão, de unção de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, para nos capacitar, porque não é fácil. Eu lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, a minha mãe dizia assim, criança não tem querer. Olha só, irmãos, crianças não tinham querer. Você colocava um amarelinho nela, era amarelinho. Na hora de sair, você escolhia o vestido. Na hora de comer, você escolhia a comida que eles iam comer. Na hora de ir para a escola, você esmarrava os cabelinhos de Maria Chiquinha, eles iam tudo bonitinho. As crianças de hoje, não, essa roupa eu não quero. Ah, essa cor eu não gosto. Essa comida, não quero. Não come. Irmãos, eles são diferentes. Então as mães de hoje precisam muito dessa graça. Porque começa o quê? Tem mães que já começam a se enfadigar tanto da maternidade, que já começam, por que eu fui querer filho? Mas por quê? Agora a gente começa a reclamar depois dos filhos. Os filhos começam a ser estressantes. Os filhos agora deixam de ser prazer para nós. Nós esquecemos da missão do ministério delegado por Deus, dessa mãe, né, cuidadora. A gente até cuida, a gente até ama, mas enquanto a criança está dormindo, enquanto a criança está boazinha, enquanto a criança está sentadinha. Mas quando a criança começa a fazer pirraça, quando a criança começa a desobedecer, quando a criança começa a dar trabalho, a gente começa a fazer o quê? Meu Deus, a gente começa já a ficar frustrada. A gente já começa a ficar esgotada. Eu vejo a mãe esgotada. As mães ficam assim, nossa, eu não aguento mais, eu estou esgotada. Aí quando você vai ver lá, é um menininho desse tamanho assim, ó, que a mãe já não está aguentando mais. Aquele menininho faz guerra com a mãe, consegue tirar o sono da mãe, consegue fazer a mãe ficar nervosa, consegue fazer a pressão da mãe subir. Ah, meus queridos, e aí? Como é que a gente faz com a mãe cristã? A mãe cristã, o que ela faz? Nós vamos aprender com uma mulher, irmãos, que muito jovem, ela foi escolhida por Deus para a maternidade.
E ela, como nós, teve esse presente da maternidade. E seguindo esse presente, ela também teve a incumbência de educar o seu filho, como nós temos feito. E ainda mais, irmãos, ela tinha a incumbência de criar o Filho de Deus. Imagine Maria educando Jesus. Imagine Maria cuidando de Jesus, o Filho de Deus, a qual, queridos, lá na frente, ele realizaria uma grande missão: salvar vidas, salvar pessoas. Imagina o peso do coração de Maria quando o anjo vem e fala com Maria que ela tinha sido escolhida para aquela missão. Hoje eu vejo mães, mulheres que não querem ser mãe, por opção, irmãos, não porque não podem, porque elas não querem ter um trabalho de gerar e de cuidar. As pessoas preferem hoje, irmãos, me desculpa a expressão, adotar um cachorro. Vai no pet, pega 1 ou 2 cachorros, trata lá com todo o dinheiro, com toda a coisa, mas não quer um filho. Isso é um pecado, meus irmãos. Isso é um pecado. Porque por mais difícil que seja a nossa missão, como pai e mãe, nós fomos escolhidos por Deus. Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos capacitará para que nós venhamos realizar, sabe, o nosso ministério, que é um ministério. Sabe, o ministério não é só o pastoral. O ministério não é só o evangelista. O ministério não é só você pregar. O ministério também é da maternidade e da paternidade, a qual o Senhor, sabe, nos chama para que nós venhamos realizar. Lá em Lucas, capítulo 1, lá no versículo 26, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era aquela. Mas disse o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, se eu não conheço o varão? E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá como sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice, e este já é o 6º mês daquela que era estéril. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Glória. A tarefa da mãe, irmãos, é confiar no propósito de Deus. A nossa tarefa é ser uma mãe confiante em todo o tempo, e principalmente na geração de hoje. Maria ensina para nós que a primeira coisa que Maria aprende aqui, na revelação de Deus para a sua vida, confiar que além do chamado, aquele que a chamou estaria com ela para fazer tudo que fosse necessário. Maria não sabia nem como seria, era uma jovem que ainda estava somente desposada, mas a palavra de Deus diz que ela confia em tudo o que o Senhor iria fazer. Deus poderia ter escolhido uma rainha, Deus poderia ter escolhido uma mulher rica da época, Deus poderia ter escolhido uma mulher, queridos, muito mais maravilhosa, mais madura, mas o Senhor não. Ele vai querer escolher Maria, uma mulher simples, de uma cidade pequena e pobre,
E diz que a palavra do Senhor vai falar para nós, para que ela fosse a mãe do Salvador. Parando aqui, você já parou, já pensou que quando Deus te escolheu para que você tivesse os seus filhos também já estão no plano de Deus. Porque nada é por acaso. Quando Deus escolheu Maria, Deus já tinha um propósito para o nascimento do Messias. Os seus filhos não são obra do acaso. Você não foi chamado à maternidade por obra do acaso. E você ainda que talvez não é mãe ainda, mas vai ser, sabe, não será por obra do acaso. Porque Deus tem um propósito tanto para você quanto para os seus filhos. Sabe? Então nós precisamos ser mães confiantes na promessa de Deus. Confiantes que aqueles que nos chamou vai nos ajudar. As mães do passado, irmãos, casavam cedo. Meninas de 15, 16, 17, 18 anos. E hoje tem aí famílias grandes e abençoadas. Mas quem foi, sabe, o instrutor dessas mulheres? Foi Deus. Quantas moraram na roça? Quantas moraram, queridos, sabe, famílias necessitadas, mas elas conseguiram realizar o papel. Eu sei que tem mães boas, sei também que existem más mães. Porque na Bíblia também relata, nós vamos ver histórias de mães maravilhosas na Bíblia. Mas vamos ver também histórias de mães que foram verdadeiros demônios na vida dos seus filhos. Estragaram seus filhos. Talvez, eu não sei como foi, né, o seu crescimento. Mas talvez a sua mãe não foi uma mãe presente. Talvez você sofreu. Talvez sua mãe não pôde estar do teu lado. Mas nem por isso você vai ser da mesma forma. Nós precisamos aceitar a maternidade como um presente de Deus e termos confiança naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque maternidade não é uma receita de bolo. Não é uma receita que funciona para arroz, vai funcionar para mim. Não é, irmãos. Amém? A receita de bolo a gente passa para cada uma. E a gente tem umas até que muda a receita, vai até acrescentando a mais, né? Porque acha que ela pega tanta esperteza dali que ela até acrescenta, ela faz até sem olhar. Mas maternidade não é receita de bolo. Sabe, queridos, não tem um método ali que você põe 3 ovos, 2 colheres de açúcar. Não tem isso, não. Sabe, meus queridos, é vivência. Sabe, é cotidiano. Então isso é muito importante para que nós venhamos ter essa confiança em Deus. Saber, meus queridos, que para nós educarmos os nossos filhos, você não precisa ir para uma escola, você precisa vir para Deus. Nós precisamos da graça, da sabedoria de Deus. Principalmente nos dias de hoje, precisamos pedir graça, sabedoria do Senhor para educarmos os nossos filhos no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que está se contaminando todos os dias. E como? Sendo confiante. Confiante na promessa de Deus. Confiante, sabe, queridos, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque, sabe, meus irmãos, é muito melhor, sabe, você ser essa mãe confiante para que os seus filhos olhem para você e também tenham confiança. Os filhos nos espelham, eles espelham em nós. Se você é uma mãe que grita, que explode, que xinga, que não tem paciência, eles também. Eles vão fazer do mesmo jeito. Se você é uma mãe desequilibrada emocionalmente, um dia você está lá, a seu filho vai ser também. Quantas vezes, irmãos? Porque nós transmitimos isso. Transmitimos isso para os nossos filhos. Então, mais do que nós sermos boas mães, nós precisamos também preparar os nossos filhos para o amanhã. Para que eles possam amanhã, sabe, queridos, eles estarem preparados. Mães que estão com tanto medo de criar os seus filhos, que amanhã, como é que solta eles para poder ser flecha nas mãos do Senhor? Nós vamos querer os filhos sempre arredados em volta da nossa barra da saia. E vai ter horas que a gente não vai poder defendê-los. Nós vamos ter que criá-los para que eles possam ser flechas, para que eles possam ir mais além do que nós fomos, do que nós chegamos. E é por isso que eu quero compartilhar isso. Primeiro passo que nós aprendemos com Maria é a confiança. A confiança em Deus. Nós precisamos ser mães confiantes. Sabe, queridos, confiantes na promessa, no propósito. Sabe, virar muita coisa para nos tentar nos desestabilizar.
Sabe, nós vamos temer muitas vezes. Eu creio que Maria temeu muitas vezes porque ela não sabia o que seria da vida de Jesus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Quando ela vai levar Jesus no templo, Zacarias diz que a espada cortaria o coração de Maria. Mas ela não sabia que Jesus, sabe, queridos, ia morrer aos 33 anos, que ele ia dar a sua vida pela humanidade. Ela não sabia como era, mas Maria, mesmo, queridos, temendo, ela foi uma mãe confiante, que passou também confiança para Jesus. Nós precisamos passar confiança para os nossos filhos. Nós precisamos ter essa confiança vinda de Deus para trazer também para os nossos filhos. Então, meus queridos, esse é um nível que nós precisamos colocar no coração das nossas crianças. Maria corria risco, vários riscos, porque grávida, sem ainda, somente estando despojada, desposada com José, ela poderia ser apedrejada, discriminada, acusada, sabe? Mas aquela mulher, ela disse: cumpra-se em mim, segundo os seus propósitos. Maria não foi serva porque ela engravidou, porque ela estava grávida de Jesus. Maria foi serva antes. Uma mãe confiante é aquela mãe que é serva, que serve a Deus e que confia nos seus propósitos, nos seus direcionamentos e sabe que Ele vai ajudar ela nessa tarefa. Nós precisamos da ajuda de Deus. Mas o que a gente faz? Como é que a gente cria o filho? Peraí, dá o celular, vou no Google. O que a gente faz com o filho quando ele faz isso? Vamos lá no Google. Nós vamos pedir instrução para o Google. O filho está com dor de barriga? Vamos lá no Google. Vamos lá perguntar. A criança está com dor de barriga. O que a gente faz? A criança está fazendo pirraça? O que a gente faz? Vou lá no Google. Porque agora tudo é o Google que a gente busca a resposta. Vamos lá no Google. A gente não vai na Bíblia, irmãos. A gente não vai na oração. Filhos de pé é mães de joelho. Mães de joelhos, filhos de pé. E é por isso, queridos, que nós precisamos gerar em nós essa confiança. A confiança da maternidade, que o Senhor vai nos capacitar e tem nos capacitado para que nós venhamos cumprir a nossa missão. Que saber que se seu filho é bonzinho, se ele for um homem, uma mulher de valor no futuro, louvado seja Deus, você será louvada. Mas muitas vezes nós criamos os nossos filhos com todo carinho, com toda a educação, sabe, com todo o amor, com toda a dedicação. E aí o que acontece? Quando ele cresce, ele faz pirraça. Quando ele cresce, ele não obedece. Quando ele cresce, ele quer viver a vida dele. E aí o que a gente faz? Segundo o propósito, nos enchemos de culpa. Por que nos enchemos de culpa? Porque, como eu disse, vem as acusações. É o filho da Maria. Você não soube criar. Mas lembrem, a mãe que tem confiança no propósito de Deus é a mesma mãe, querido, sabe? Que não lança a sua culpa na presença de Deus, porque sabe que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Não podemos ser reféns, irmãos. Sabe? Reféns. Quando a minha filha, aos 18 anos, ela nunca saiu da barra da minha saia, irmã Marlene. Nunca, irmãos. Era da escola para casa, de casa para a igreja, sabe? Era só assim. E um dia chegou para mim e falou: mãe, vou para o Japão. Eu falei: você está louca, menina? Você está louca? Você fez 18 anos agora. Você nunca viajou, nunca saiu, nunca dormiu na casa de parente. E agora você me diz que está para o outro lado do mundo? Ela falou: é, mãe. Porque eu estou orando, eu pedi para Deus, eu quero ir, porque eu quero melhorar, quero ajudar a senhora. E, irmãos, aquilo eu fiquei agoniada, chorei, e eu não queria, e eu não podia. Aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou: mãe, está na hora essa senhora confiar na educação que a senhora me deu. É agora que a senhora vai ver. Tudo que a senhora me ensinou, tudo que a senhora fez, tudo que a senhora mostrou com a sua maternidade, agora a senhora vai ver. Vai ver se a senhora foi uma boa mãe, se eu aprendi ou não. O dia que eu coloquei ela dentro do avião, com 18 anos, irmãos, meu coração foi junto. Meu coração foi junto. E não vou dizer para você que todos os dias o meu coração estava com ela. Mas 6 anos que ela passou no Japão, eu tirei o chapéu.
Eu falei, Senhor, eu acho que eu fiz um bom papel. Porque ela chegou, ela trabalhou, ela conseguiu muitas coisas lá. E ainda conseguiu um marido, né? Porque quando ela vem, ela traz o noivo. Comprou a casa, eles trabalharam. Mas não pensa que é fácil você criar um filho e depois talvez ele vai seguir o seu caminho. No começo, irmãos, uma dor de barriga que ela tinha lá, eu me culpava. Eu ficava com medo, eu mandava remédio pelo correio, eu ficava agoniada. Um dia ela me ligou, porque estava tendo tufão, terremoto, não sei o que lá. Ah, pronto, eu fiquei doida. A gente se enche de culpa. Mas eu não podia ficar refém disso. Eu tinha que confiar. Confiar que o mesmo Deus que me deu a Marlene era o mesmo Deus que ia cuidar dela até o final. Aleluia, Deus. Você precisa confiar no mesmo Deus que deu o teu filho. O mesmo Deus que ajudou você e está te ajudando a criar. É o mesmo Deus que vai cuidar dele na hora que você não estiver presente. Glória a Deus. Na hora que ele estiver aqui, talvez, não é verdade, tomar outros caminhos. Talvez viajar, casar, cuidar da vida. É o mesmo Deus, irmãos. Porque nós não somos perfeitas. Mas uma coisa é certa. Nós somos mães presentes. E isso é muito importante. Eu não falo para você estar com o teu filho 24 horas, porque eu acho que nem todas as mães podem. Porque muitas mães trabalham, estudam e não podem estar 24 horas com seus filhos. Mas quando eu falo dessa presença nossa com os filhos, é que quando vocês estão com eles, estejam presentes. Porque hoje, irmãos, o que está acontecendo? A mãe está no trabalho preocupada com o filho. Quando a mãe está com o filho, ela está preocupada com o trabalho. Não adiantou nada. Nós estamos com o filho, mas não estamos presentes. Estou no celular, estou com a cabeça no trabalho, estou com a cabeça nas contas, estou com a cabeça nas coisas. Então eu não estou presente na vida do meu filho. Eu só estou o corpo presente. Mas naquele momento, que é o meu momento com meus filhos, é o momento de eu parar um pouco. É o momento de eu desligar o meu trabalho. É o momento de eu desligar as minhas preocupações. É o momento de eu dar atenção para o meu filho. Eu criei minhas filhas assim, são 3. Agora parou? Senta. Vamos contar a história. Do mesmo jeito que a minha mãe, aos 15 anos, contava história para mim, ela me colocava no colo, com 15 anos, e contava história. Eu contava história para minhas filhas. Às vezes você fala assim, você cobra teu filho de presentes caríssimos. Isso é bom. Mas mais importante é você estar presente na vida do teu filho. Verdade. Sabe como os pais de antigamente do povo de Israel, sabe como as histórias iam passando? Eles sentavam com os filhos e tinham prazer de contar a sua história para os seus filhos. Os seus filhos conhecem a sua história? Às vezes eu pergunto, né? Você sabe quem é a sua avó? Você lembra do seu avô? Você lembra? Hoje as crianças não sabem da sua genealogia. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para contar nossas raízes para os nossos filhos. Para eles saberem como é que foi a nossa vida, como foi nossa criação. Nós não temos tempo de ouvir nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos, às vezes, fazem pirraça. E a hora que os filhos querem que você escuta, você não quer ouvir, porque você está ocupada. E é isso, irmãos. Maria não era perfeita, mas Maria estava presente 24 horas na vida de Jesus. Talvez você não pode estar presente 24 horas, mas você precisa estar presente naquele momento em que teu filho está do teu lado. Você precisa se tranquilizar. Não dá para ficar do lado de alguém se você não se tranquiliza. E hoje, nesses dias, irmãos, eu tenho visto que é muita coisa que nós estamos fazendo. Nós estamos ligados no 220. As mães estão ligadas no 220. E aí, queridos, nós não temos paciência. Nós não conseguimos entender. E aí nós vamos esquecendo da confiança.
nós vamos aceitando a culpa das coisas não darem certo, não conseguimos ser a mãe presente quando eles estão ali precisando de nós. Porque muitas vezes o que o teu filho está precisando, sabe, queridos, não é que você dê uma papa para ele, faça um lanche para ele, mas que você sente e escute ele falar, para que você entenda o porquê que ele está se comportando daquele jeito, o porquê que ele está fazendo. Tem filhos que morrem de medo dos pais, é pior, porque não é porque tem medo que eles respeitam. Os filhos têm que respeitar os pais e não ter medo, porque o medo faz com que eles façam as coisas erradas, escondidas, mas o respeito não. Eles vão respeitar os pais e não vão fazer nada contrário. Então é necessário que nós venhamos a acreditar nisso, meus amados. Mães, sabe, que vai seguir esses conselhos, verão seus filhos crescerem, verão seus filhos brilharem, verão seus filhos serem como flechas na mão do Senhor, e irão muito mais longe, e nós vamos poder, queridos, liberar nossos filhos para o futuro, sabendo que os planos de Deus para a vida deles não serão frustrados. Não serão frustrados. Será que nós estamos sendo essa mãe? Hoje a gente quer fazer que o filho seja adulto. Eu já vi mães começarem a pegar os filhos e fazer dos filhos conselheiro das mães. As mães conselham, os filhos conselham as mães. Porque as mães estão muito desnorteadas. Não, queridas. Pais que é mãe, filhos que são mãe, avós que são mãe. Sejam confiantes. Parem de se culpar. Nós não somos perfeitos, mas a presença é importante. Eu lembro, irmãos, esse dia eu estava falando, não sei com qual delas, que mãe tem isso, né? Até troca até o nome do filho, tem uma que chama Bianca de Marley, tem uma que chama Marley de Carla, e assim a gente vai. Eu estava falando para elas, é tão bom você ser essa mãe. Às vezes a gente quer dar tanta coisa luxuosa para os filhos, e os filhos não estão muito aí. Eu lembro que tinha dia com meus filhos, com as minhas filhas, elas ficavam encantadas com bolinho de chuva. E tinha dia, irmãos, que não tinha farinha para pôr no bolinho de chuva. E aí que eu fazia com fubá. Tinha dias que elas pediam bolo e não tinha ingrediente. Eu fazia bolo com água. Mas, irmãos, era um presente para elas, porque eu estava ali fazendo. É diferente. Hoje é tudo muito prático. A gente compra tudo. Eu acho interessante. A gente precisa voltar à moda antiga um pouco. Precisamos ser cristãos à moda antiga. E crendo muito mais nas promessas do Senhor. E terminando, irmãos, precisamos ser mães felizes. A gente vê muita mãe triste. Hoje em dia a gente vê muita mãe frustrada, muita mãe, sabe, angustiada. Maria, ela era uma mulher feliz, uma mãe feliz. No verso 46 diz Maria, e disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que eu estou emotiva? Porque eu sou grata a Deus por esse presente de ser mãe. E eu fiquei tão feliz de ter 3 filhas que o meu coração, ele não parou nas 3. O dia que eu recebi de Deus uma profecia que eu seria mãe de nações, eu questionei a Deus e falei: não, Senhor, aqui não tem mais não, o Senhor está equivocado. E hoje eu vejo, irmãos, por onde eu passo, há um filho do coração. Há um filho do coração. E eu sou feliz. Aleluia. E hoje eu estou emotiva porque eu sou feliz. Sou feliz porque eu tenho 3 filhas maravilhosas, 2 netas lindas, e tenho vocês, filhos do coração. E outros que não estão aqui, mas são filhos
do coração. Louvado seja Deus. É como Maria, eu e você podemos hoje fazer um cântico para Deus. Cantar como Maria, que nós somos bem-aventuradas, que nós somos felizes sim. Talvez nem tudo saiu perfeito. Talvez nem tudo vai sair perfeito na nossa maternidade. Mas confia em Deus. Talvez nem tudo vai sair do jeito que você esperou. Mas não carregue culpa. Não carregue culpa. Porque Deus tem a vida dos nossos filhos no controle das suas mãos. Você estava lá quando ele teve febre. Você estava lá quando ele precisou de você. E isso é o que importa. Isso é o que importa. A presença, meus queridos. A presença. Isso é motivo para nós nos alegrarmos no Senhor. A maternidade, ela é um nobre ministério. Ela é a lei, queridos, sabe? A lei de Deus que ordena que as mães fossem e devem ser respeitadas e obedecidas. Maternidade é uma missão dada por Deus. Mais do que uma capacitação ou uma responsabilidade. Ser mãe é um ministério que, sem dúvida, envolve trabalho e sacrifício. Os filhos não saem de uma linha de montagem e nem são o resultado de um processo biológico e pessoal. Eles precisam de cuidados amorosos da mãe. Quando o profeta Isaías procurou uma forma de ilustrar o amor constante de Deus pelo seu povo, o melhor exemplo que o profeta encontrou foi o da mãe para com seus filhos. As mães têm um amor permanente pelos seus filhos. E mesmo nas provações, nas falhas, elas não conseguem deixar de amar o seu filho. Talvez os filhos vai nos trazer talvez provações, talvez nossos filhos irão falhar, mas mesmo assim o nosso amor não vai mudar. O nosso amor não muda. O amor da mãe não muda pelos seus filhos. Eu não sei como tem mães que jogam os filhos. Não sei como tem mães, isso não é mãe. Isso não é mãe. Porque a mãe, ela não faz isso. Aquela que mata, que joga na lata do lixo, aquela que, sabe, que exclui, que aborta, não é mãe. Porque uma mãe, seja qual for a situação, o amor dela pelo seu filho não muda. E a Bíblia vai contar vários testemunhos para nós, de mães. Então hoje, minhas irmãs, mães, Deus tem um plano para vocês, como tem para mim. Seu chamado é nobre e a sua tarefa exige dedicação total. Mães, vocês são um tesouro precioso, as mais excelentes ajudadoras do Senhor e muito abençoadas entre as mulheres. Vocês sabiam? Deus é o Criador, né? Deus é o Criador. Mas Ele colocou na mulher o poder de criar, de gerar vida. Nós somos ajudadoras, auxiliadoras nessa tarefa, nessa missão. Então, não tenha o teu papel por difícil. Tem mães que, eu não quero, me arrependo. Não faça isso. Não faça isso. Agradece a Deus por esse presente de você ser mãe. Que vocês sejam sempre regadas por Deus, cuja essência do amor de Deus seja transbordante na vida dos seus filhos, através da sua vida. Seja uma mãe confiante, seja uma mãe livre de culpa e de acusações, seja uma mãe feliz. E para vocês hoje, e para mim, né? Feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, mais uma vez, meus irmãos. Vamos ceiar em nome de Jesus.
Abram suas Bíblias, irmãos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Amém, irmãos? Até aqui, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje é um dia de nós nos alegrarmos, amém, na presença do Senhor. Glória a Deus. Hoje é dia de nós participarmos desse banquete, de nós fazermos a memória, como eu sempre digo, não somente a morte de Cristo, mas nos alegrar pela ressurreição, amém, por Jesus ter cumprido com a promessa dele de ressuscitar no terceiro dia, e agora nós estamos aqui na expectativa da promessa desse mesmo Jesus que nunca falhou, que nunca mentiu, que vai voltar para buscar a tua igreja. Amém? Então você que está aqui hoje, amém? Se alegre em poder participar desse banquete, né? Se por algum motivo você veio hoje talvez triste, abatido por algum acontecimento, peça perdão ao Senhor, irmãos. Participa, amém, desse banquete. Participa desse momento tão especial na vida da igreja do Senhor. Nós vamos orar, amém, para consagrar os elementos da ceia, e depois nós vamos cear para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai querido amado, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, pelo privilégio, Senhor, de podermos participar desse banquete, Pai. E nessa hora, Pai querido, nós apresentamos, Senhor, esses elementos, Pai querido amado, que o Senhor, Pai querido, consagre e abençoe, Senhor amado, esse pão, Pai querido, que representa, Senhor, o corpo de Jesus, que foi dilacerado, Pai querido amado, naquela cruz, e esse cálice, Pai querido, que simboliza, Senhor, o sangue, Senhor, que perdeu, Senhor, por nós, perdeu, Pai querido, por amor, perdeu, Senhor, para lavar, para limpar, Senhor, as nossas vestes, Pai querido, Senhor, que essa ceia, Pai querido, venha trazer, Senhor, renovo, venha trazer, Senhor, um fortalecimento espiritual, Pai querido, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, falhas, tudo, Pai querido, que possa, Senhor Jesus, tentar, Senhor, nos desencorajar, Senhor, de participar, Senhor, dessa ceia, que o Senhor nos perdoe, Pai querido, amado, e assim, Senhor, podemos participar, Senhor, consciência, Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os obreiros vão passar aí o pão, você dá um sinalzinho, você que vai cear, amém? Enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Versículo 23, porque recebi do Senhor que também lhes entreguei, que
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partir, disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Comei, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai Bendito é, Senhor, o teu nome. Gratos ao Senhor. Aleluia. Pai querido amado. Oh, glória a Deus. Jesus, Pai querido, que o teu Santo Espírito, Senhor, visite, Pai querido, cada um desses irmãos que participam, Pai querido, desse banquete nessa